Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora, e me acompanha na bancada nesse programa de hoje o jornalista, também apresentador do Grupo Bandeirante de Comunicação aqui da Band Amazonas, Eduardo Galvão. E o nosso convidado do programa de hoje é o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, também é colega, apresenta um programa aqui na Band Amazonas, o Exija Seus Direitos, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 12h30. Não é isso, Marcos Rota? Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui à emissora. Você já é de casa, mas hoje vem falar com uma autoridade, vice-prefeito de Manaus, que foi eleito. Boa noite, Neto. Boa noite, Eduardo Galvão. Primeiro, agradecer o convite e a gentileza de poder estar aqui hoje, né? Eu tenho acompanhado as edições do Entrevista Coletiva, sempre aos domingos, e percebo aí a grande quantidade de pessoas que figuram com destaque na nossa sociedade e que vêm participando do Entrevista Coletiva. Então, para mim, hoje é motivo de orgulho e de satisfação estar aqui hoje e ao lado, né, de dois companheiros aqui da Band, dois talentos da nova geração que nós temos do jornalismo amazonense, você e o Eduardo. Então, motivo de orgulho, de satisfação e um prazer estar aqui hoje falando a vocês e aos telespectadores do Entrevista Coletiva. Muito obrigado pelas palavras. Para posicionar o seu eleitor, hoje, e quem está nos assistindo, né, o senhor foi eleito vice-prefeito de Manaus, permaneceu junto do governo, da prefeitura, do prefeito Arthur Neto, depois saiu, licenciou para ser secretário de Estado e, a partir disso, não retornou mais a uma figura de vice-prefeito. Como é que está a sua situação hoje dentro da prefeitura de Manaus? Bom, eu passei 2 anos da minha vida dedicados exclusivamente à Prefeitura Municipal de Manaus e ao Prefeito Municipal de Manaus. Eu passei quase que 2 anos sendo um secretário particular do prefeito. À época, eu era secretário de infraestrutura do município, quando recebi um chamamento do prefeito para que eu pudesse disputar a eleição de 2018 para o governo do estado do Amazonas. E ele pediu, então, que eu me desincompatibilizasse da Secretaria de Infraestrutura e ficasse apto a disputar a eleição. Era um cenário ainda muito novo, muito imaturo, sem qualquer tipo de definição dos grupos ou de candidaturas, mas o prefeito enxergava à época em mim um potencial candidato para disputar a eleição para o governo do estado. E aquilo foi crescendo, Todos os dias ele ficava me alimentando com expectativas e com esperanças de ser o candidato do grupo político que eu estava à época, liderado por ele, porque eu era do partido do prefeito. Os meses foram passando e eu fui cada vez mais encorpando aquela ideia de poder ser candidato ao governo do estado com o apoio dele e pelo partido que a gente representava à época. Bom, infelizmente não foi isso que aconteceu, Os desdobramentos políticos da época mostram que eu fui usado, para que ele pudesse tentar emplacar o filho vice-candidato em uma chapa. E aquilo me chateou bastante, Eu acho que eu não precisava passar por aquele tipo de constrangimento, por aquele tipo de humilhação, porque eu vinha fazendo um trabalho bom à frente da Secretaria de Infraestrutura, embora tivesse poucos recursos, pouco pessoal, mas à época eu me lembro da minha aceitação, inclusive popular nas ruas da cidade de Manaus, exatamente pelo trabalho que eu desenvolvi. Então aquilo me chateou bastante, Tivesse ele me chamado e dito, olha, o nosso candidato ao governo vai ser fulano, vai ser Beltrano, eu não teria tido nenhum tipo de problema. Eu sempre fui, Neto, muito disciplinado com essa questão política, A minha vida pública, ela mostra verdadeiramente isso, que sempre a disciplina esteve presente na minha vida pública, nos meus mandatos públicos e na minha vida pessoal de uma maneira geral. Então eu fiquei muito chateado com aquela história, Sobretudo com os desdobramentos que a história se mostrou. Eu não precisava ter sido usado como moeda de troca. Então aquilo me chateou e depois daquilo eu me distanciei do prefeito, não apenas por esse fato, mas por vários outros fatos que envolvem inclusive a administração pública. Eu não posso hoje compactuar, por exemplo, com a questão do sistema de transporte público da cidade de Manaus.
com o problema da lixeira pública, que está esgotada já há anos, com a questão dos radares da cidade de Manaus, que nunca foram resolvidos, com o descaso da prefeitura de uma maneira geral, com a pouca estrutura de uma secretaria que carrega o nome de infraestrutura. Enfim, são vários os motivos que me levaram a esse distanciamento. O senhor me permita passar de novo para o início da pergunta. Em que posição o senhor está hoje dentro da prefeitura? Qual é a sua situação hoje? Hoje eu estou numa posição constitucional, né? Porque a figura do vice, ela é sempre muito utilizada para que o prefeito, o governador ou o presidente da República se eleja. Porque nós temos ainda no Brasil essa cultura de que o vice, ele é, independentemente do cenário político ou da afinidade que tenha com o presidente, com o governador ou com o prefeito, uma figura ilustrativa. A figura do vice, ela constitucionalmente está posta de que ele está só na iminência de substituir o titular na sua ausência. Então, não temos muitas prerrogativas, né? É claro que quando você tem uma afinidade maior com o titular, como eu tive no início da gestão, o vice pode e deve, inclusive, ser utilizado em outras áreas da administração, como eu fui utilizado dentro da Secretaria de Infraestrutura. Mas há mais de um ano que eu não falo com o prefeito. Eu ia perguntar isso. Há quanto tempo o senhor não assume a cadeira de prefeito? Por exemplo, em caso de viagem, o prefeito se ausenta, tem que alguém responder pela prefeitura. Há quanto tempo o senhor não cumpre esse papel? Já tem uns 8 meses, mais ou menos, né? Há uns 9 meses atrás, o prefeito viajava e não comunicava à Câmara. Depois que isso veio a público, ele passou a comunicar, mas já há uns 8 meses que ele resolveu não viajar mais, não faz mais turismo com a companheira dele e eu não assumi mais a Prefeitura Municipal de Manaus. Eduardo. Rota, você disse aí, né, não tem muitas prerrogativas, o que o vice-prefeito pode fazer, mas, em suma, qual é o papel do vice-prefeito, além de ajudar a eleger o principal? É substituí-lo na vacância do cargo, né? Quando o prefeito tira uma licença, como no caso dele, vou falar especificamente da cidade de Manaus, no início da gestão ele passou por um momento muito delicado de saúde, precisou fazer uma cirurgia de próstata, eu assumi a prefeitura, mas sempre em sintonia, né? Eu acho que, eu estava falando para o Neto, Eduardo, eu acho que eu não merecia, por tudo que eu fiz, por tudo que eu contribuí na eleição do prefeito, passar por esse constrangimento e pela certa humilhação que eu passei, né? Eu acho que não precisava ter me utilizado para tentar emplacar o filho vice numa candidatura. Então, o papel do vice, constitucionalmente, é esse, apenas de substituir o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República, no caso de licença ou de vacância do cargo. Como é que está hoje o contato, a sua ligação com a Câmara Municipal de Manaus? A Câmara, eu sou originário do Parlamento, né? Eu tenho amigos dentro do Parlamento, seja no município, seja no Estado, seja no âmbito federal. A minha vida toda ela foi forjada dentro do Parlamento. Eu passei 16 anos como deputado estadual, né? 4 mandatos consecutivos. Depois me elegi deputado federal, foi de onde me tiraram para compor chapa, né? Mas eu não me arrependo de ter passado pelo Parlamento. O Parlamento te dá uma visão muito amplificada a respeito dos problemas, né? Às vezes é muito difícil você pegar, por exemplo, essa matéria-prima que você tem da capital, dos municípios do interior e tentar elaborar políticas públicas para exatamente enfrentar esses problemas, porque você tem muita limitação como parlamentar. A Constituição de 88 lhe tirou muitas prerrogativas do poder do parlamento de uma maneira geral, seja no âmbito do município, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito federal. Mas eu tenho muito carinho, muita atenção e muito apreço aos parlamentares, sobretudo pela Câmara Municipal de Manaus, porque a eleição para vereador, Eduardo, talvez seja a eleição mais difícil que a gente tem, porque todo mundo tem um parente vereador, tem um parente candidato a vereador, tem um vizinho, tem alguém do bairro que é candidato a vereador. E o mandato, o exercício do mandato parlamentar de vereador é muito complexo, porque ele sempre está na linha de frente com relação aos problemas e às demandas da cidade de Manaus. Por isso que eu tenho muito carinho, muita atenção, muito zelo pela Câmara Municipal de Manaus e, graças a Deus, onde tenho também bons amigos. Hoje o senhor é presidente de um partido e o senhor falou assim que não merecia pela sua história política
ser escanteado assim da prefeitura. Queria que o senhor falasse então um pouco da sua vida pregressa até chegar, né, hoje a presidente de um partido e vice-prefeito de Manaus. Fui deputado estadual durante 4 mandatos, 16 anos consecutivos. Tive a honra e o privilégio de 16 anos, 15 anos ser presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Consegui mudar a Constituição do Estado do Amazonas para que a comissão tivesse mais prerrogativas, que pudesse ser uma comissão de defesa do consumidor ativa realmente. Hoje a comissão pode apreender produtos que estão fora do prazo de validade ou fora das suas especificações, pode inutilizar esses produtos, pode autuar estabelecimentos comerciais. Enfim, eu acho que eu marquei posição realmente dentro da Assembleia com relação a essa bandeira de defesa do consumidor. Depois me elegi deputado federal, fui o 4º deputado federal mais votado, com quase 120 mil votos. Fui a Brasília, tive uma experiência de 2 anos. Nesses 2 anos eu fui vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, que é algo muito difícil de você conseguir. E consegui uma façanha, eu acho que é inédita, né? E um parlamentar com menos de 2 anos de mandato presidia, à época, a mais importante comissão parlamentar de inquérito da Câmara, que mexia com o PIB brasileiro de uma maneira geral, que foi a CPI do BNDES. Para você ter uma ideia da dimensão do que eu consegui à época, o relator da CPI ele tinha 4 mandatos consecutivos de deputado federal e não conseguiu nunca presidir uma CPI. Então, acho que foi uma experiência rica que eu tive, uma experiência válida, mas que eu não gostaria mais de repetir. Eu acho que Brasília me ensinou muitas coisas em 2 anos, mas eu não gostei da experiência. Eu prefiro mesmo ficar no âmbito da cidade e no âmbito do Estado. Depois disso, compor chapa, por indicação do meu partido. À época, eu estava trabalhando fortemente, com o aval já do meu partido à época, para ser candidato a prefeito da cidade de Manaus. Vinha já fazendo reuniões, discutindo plano de governo, estava num ritmo bastante acelerado. Quando algo inusitado aconteceu, 2 seres políticos que não tinham qualquer tipo de alinhamento político acabaram se alinhando e me fizeram uma proposta. Ou eu era candidato a vice, ou não disputaria mais a eleição, porque o meu partido estava alinhado com a atual administração. Eu pensei bastante naquilo, sabe? Eu pensei. E, embora eu conhecesse, como conheço, o currículo e o histórico do atual prefeito com relação aos seus vices, eu resolvi encarar o desafio por uma questão apenas, pela questão da experiência que me faltava no âmbito da administração pública no Executivo. Eu tinha uma grande experiência de parlamento. E você identificou com essa... Eu me identifiquei bastante. Então, hoje, Neto, estou no Democratas, um partido que, inclusive, o presidente nacional do partido esteve na minha filiação, que é o ACM Neto, que talvez seja hoje o prefeito mais bem avaliado do Brasil. E, para minha surpresa, ele não veio apenas para a minha filiação, ele veio e lançou uma pré-candidatura do Democratas à Prefeitura de Manaus nesse ano de 2020. Então, eu estou preparado, consciente, mas muito tranquilo, eu não perco sono por conta de eleições. Em 2012, meu nome foi ventilado para disputar a eleição, não deu, tudo bem. Em 2016, a mesma coisa. Em 2018, a mesma coisa. Mas agora, em 2020, acho que eu estou num cenário mais propício para disputar a eleição. Dessa vez, o partido já me ungiu, o presidente nacional do Democratas veio a Manaus e lançou uma pré-candidatura que me deixou muito orgulhoso. E presidente estadual também fica numa situação mais confortável. A gente vai fazer uma breve pausa aqui na entrevista coletiva e volta já em 2 minutos aqui na Band. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota. Bom, no primeiro bloco já discutimos bastante sobre a situação, sua situação política. Eu queria saber agora pela sua experiência, um pouco das suas opiniões sobre o nosso cenário político nacional, estadual também. Por exemplo, como é que o senhor tem avaliado o governo aqui estadual do Wilson Lima, governo federal também do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que ambos, Neto, pecam pela inexperiência.
o presidente Bolsonaro tem criado aí bolsões de atrito, sejam com o Poder Judiciário, sejam com a Câmara dos Deputados, seja com o Senado Federal, seja com órgãos da imprensa, né? Eu acho que a posição de um presidente da República, ela precisa mais do que nunca ser a de um estadista, né? De alguém que lidere realmente a nação e que tenha verdadeiramente a compreensão do tamanho do cargo que exerce. Em algumas declarações do presidente Bolsonaro, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu votei no presidente Bolsonaro, eu acho que falta um pouco a ele uma espécie de observação mais amplificada a respeito da importância do cargo de presidente da República. Eu acho que ele passou muitos anos como parlamentar, usando, inclusive, um linguajar que não combina com o de alguém que é o líder hoje maior da nação, né? Mas eu vejo que é uma pessoa que tem espírito público, que carrega a honestidade dentro de si, que carrega uma vontade muito grande de acertar e que procura, dentro da sua limitação, né, criar os instrumentos necessários para melhorar o Brasil. Agora, eu continuo sendo um otimista com relação ao governo do presidente Bolsonaro. Embora a gente tenha essas crises aí, muitas vezes criadas dentro do próprio palácio, dentro do próprio governo, eu continuo achando que o governo federal tem muito mais acertos do que erros, né? E vejo que esses erros, muitas vezes, eles são muito fáceis de você administrar. Vejam essas crises que são criadas pelos filhos do presidente, né? Então, são coisas que você pode evitar, porque isso acaba, querendo ou não, contaminando o governo de uma maneira geral. É caso Queiroz, é caso não sei do que, são crises com o STF, são depoimentos duros contra ministros que compõem a maior corte jurídica do nosso país, são ataques ao Congresso Nacional. Então, acho que precisa, nesse momento, ter um pouquinho mais de cautela e enxergar o tamanho e a importância do cargo de presidente da República. Agora, no nosso Estado, vejo que o Wilson, infelizmente, até agora não conseguiu iniciar o governo, né? Talvez por conta da inexperiência também, mas ele não conseguiu dar um start no governo, patinou muito no início do governo, patinou muito agora com relação à pandemia, foi motivo, inclusive, de observação da imprensa nacional por conta da venda de respiradores, teve uma entrevista desastrosa a um veículo nacional de comunicação. Eu acho que o Wilson pode errar em tudo, menos na comunicação, né? Já que ele é egresso também dessa área, mas torço, como alguém que ama esta cidade, como alguém que ama esse Estado, que ele encontre o caminho dele, que melhore o governo e se aproxime mais daquilo que ele colocou como algo que seria viável durante a campanha e que ele iria desenvolver ao longo dos 4 anos como governador do Estado. Acho que ele tem tempo ainda para recuperar não apenas a capacidade administrativa, mas recuperar o prestígio, porque o Wilson Lima foi eleito numa expectativa gigantesca, né? E, infelizmente, essa grande expectativa que se gerou em torno da candidatura e da eleição dele, hoje não vem se comprovando de forma efetiva. A teoria que ele defendia hoje, na prática, não está funcionando. Mas não é só ele, né? Eu acho que outros governadores que se elegeram também com essa grande expectativa da sociedade não acabaram traduzindo isso em efeitos práticos, né? O governador do Rio de Janeiro também passa por crises, o governador de Minas Gerais também passa por dificuldades. Enfim, vamos torcer, né? E colaborar, porque, embora eu não tenha participado da campanha dele, eu estou para ajudar naquilo que eu puder ajudar, né? Eu acho que essa política de você torcer por conta, porque você não pertence ao grupo político de determinada pessoa, isso compõe uma deficiência intelectual muito grande, né? A pessoa não pode torcer contra o governador por não fazer parte do grupo do governador. Eu acho que isso mostra uma infelicidade, inclusive mental e política. Nós estamos aqui vendo um cenário ruim, mas nós não precisamos, nem queremos trabalhar para que o cenário se agrave. Nós precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para melhorar o cenário que aí está. Rota, sobre os respiradores, CPI da saúde, o senhor com muita experiência no parlamento,
Foi certo começar, formar essa comissão parlamentar de inquérito, foi muito cedo, há interesse político. Qual é a real intenção dos deputados? O senhor é a favor? O que o senhor acha Eu disso? sou extremamente favorável, né? Eu tive já o prazer de presidir 2 CPIs, uma no âmbito do Estado, a questão que envolvia a telefonia, e a outra no âmbito federal, que envolvia a CPI do BNDES. Acho que a CPI começou muito bem, e por começar muito bem, acho que todos aqueles instrumentos, né, que estão a favor de determinados grupos acabaram exagerando um pouco na dose e suspenderam uma CPI cuja a denominação e a formação ela é interna corporis da Assembleia Legislativa. O que me estranhou foi ver a agilidade, inclusive, de pessoas trabalhando para suspender a CPI. Eu acho que isso depõe contra a imagem de todos de uma maneira geral. Porque o que a sociedade espera nesse momento é que a comissão parlamentar de inquérito, formada por 5 parlamentares, ela investigue, né? Apure os fatos. Ela não está ali para denegrir quem quer que seja ou para colocar culpa em quem quer que seja. Agora, ela precisa ter toda a oportunidade, né, e a isenção de trabalhar, porque se não houver isenção e não tiverem a oportunidade de trabalhar, o resultado não vai ser aquele esperado da sociedade, que é apurar todos os fatos. Quem tem medo de CPI é quem tem algo a esconder. Eu acredito que uma comissão parlamentar de inquérito, que talvez seja o instrumento mais forte que o parlamento tem para enfrentar esse tipo de coisa, ele não pode sofrer nenhum tipo de interrupção. Ninguém pode se achar no direito de se intrometer no trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito. Ela precisa ter toda a isenção, todos os mecanismos e tudo o que estiver ao alcance do parlamento para poder investigar. Uma CPI, todo mundo sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Agora, intromissão em CPIs a gente não pode, de maneira alguma, aceitar. Eu sou favorável a que o parlamento, em todos os níveis, em todas as esferas, cumpra com o seu papel. Um dos papéis do parlamentar, de uma maneira geral, seja do município, seja do Estado, ou seja no âmbito federal, é investigar as ações do Poder Executivo. Só que nós temos uma cultura, Eduardo, onde as casas legislativas, muitas vezes, os parlamentares compõem maioria. Eu já fui de base de governo. Seria hoje a situação da Câmara Municipal saindo da Assembleia e indo para a Câmara? Seria hoje, mas o Congresso também não é diferente. O governo tem maioria no Senado, trabalha para ter agora maioria na Câmara, que não tinha, por isso que hoje está essa ascensão muito grande com o chamado Centrão da Câmara, que é formado por mais de 200 parlamentares. Então, eles hoje pendem a balança das ações contra o governo e a favor do governo. Então, o governo aqui também vem trabalhando para tentar tumultuar os trabalhos da Assembleia Legislativa. Eu acho que quem trabalha para tumultuar papel de uma CPI é porque tem algo a esconder. E é contra o povo. Eu não tenho dúvida alguma. Já que o senhor falou rapidinho, Neto, sobre o parlamento, foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados, não, desculpa. Mudança da eleição? No Senado. Foi. No Senado foi aprovado, vai agora para aprovação dos deputados 2 turnos federais. na Câmara. O senhor é a favor de que a eleição ainda seja realizada, como está previsto esse texto que deu-se início, que é para novembro? O senhor é a favor ou somente o senhor acredita que estender os mandatos seria a melhor opção? O que o Senado aprovou em 2 turnos vai ter que passar pela Câmara. Eu hoje, inclusive, entrei em contato com alguns colegas parlamentares que eu ainda mantenho na Câmara dos Deputados. Hoje não existe um consenso, um acordo para que a Câmara vote aquilo que chegou do Senado. Então, se a Câmara tiver que votar isso essa semana agora, eu acho difícil que aquilo que foi votado pelo Senado seja ratificado pela Câmara dos Deputados. Porque qual é a maior defesa que os deputados estão fazendo para não aprovarem aquilo que o Senado aprovou? É porque se aprovar as regras do Senado, em tese, nós teremos, Eduardo, 41 dias a mais de campanha. Se nós estamos
votando um projeto, uma modificação na legislação eleitoral, uma prorrogação de prazos na eleição, para que as pessoas não se aglomerem, para que a gente possa cada vez mais cuidar da vida humana, acho que é um contrassenso o que está sendo feito, né? Você não pode prorrogar aí um período onde nós temos candidatos que vão às ruas, candidatos que aglomeram, candidatos que fazem caminhadas, que fazem comícios, que fazem reuniões, né? Então, eu acho um contrassenso isso. Eu, se fosse parlamentar, eu iria analisar também por esses olhos. Mas eu torço para que Senado e Câmara possam encontrar um meio termo nessa questão, né? Eu acho que nós poderíamos ter 2 ou 3 dias para que a eleição pudesse acontecer, você priorizasse os grupos de risco pela manhã e outros grupos à tarde. Eu acho que você tem muitos mecanismos para fazer com que a gente possa preservar a segurança e a vida das pessoas. Agora, cada vez mais, Neto, e Eduardo e telespectadores, eu defendo que a gente tenha uma única eleição no Brasil, uma eleição a cada 5 anos, de vereador até presidente da República, com a impossibilidade de reeleição para o Executivo. Eu acho que nós ganharíamos muito com essa questão, nós iríamos economizar bilhões e bilhões de reais dos cofres públicos e, mais do que isso, a gente iria fazer com que cessasse essa questão de eleição a cada 2 anos. Porque hoje uma pessoa se elege já pensando que daqui a 2 anos vai ter uma eleição. É algo muito complexo, muito complicado, já se discutiu bastante, mas eu sou um defensor intransigente de que nós tenhamos uma única eleição de vereador até presidente da República com 5 anos no nosso país. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Já? Agradecer o Eduardo Galvão, agradecer também o Marcos Rota, vice-prefeito de Manaus, e agradecer a você que está em casa, que ficou aqui com a gente em mais um programa Entrevista Coletiva. Não temos mais tempo nem para despedida, viu, Rota? Muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado pela aqui no gentileza, programa. obrigado a você, Neto, obrigado ao Eduardo, obrigado ao nosso diretor, o Eduardo Trajano, obrigado aqui ao pessoal da técnica, do estúdio, um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço para todo mundo, até o próximo domingo.